Alô, comunidade do ICL, boa tarde, Brasil. Segunda-feira, a gente começa uma nova semana com o ICL Urgente. Sempre as principais notícias do Brasil e do mundo aqui ao vivo, às 5 horas da tarde. Com a gente sempre a Laura Cotcho, na central de informações, na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Bom início de semana para você. E boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Boa tarde para você que mora nesse país em que a guerra está declarada na extrema-direita, dentro da extrema-direita. Carlos Bolsonaro, um dos filhos de Jair, chamou de ratos e oportunistas os governadores também de direita que tentam herdar os votos bolsonaristas, porque está aquela corrida, né? Aliás, a direita parece que está torcendo mais para o Jair Bolsonaro ser condenado do que a turma da esquerda. Assim, condene logo para deixar o terreno liberado, e aí há uma corrida entre os governadores da direita e da extrema-direita para ver quem é que vai ocupar esse espaço. E os filhos de Jair Bolsonaro já perceberam e estão revoltados. Foi uma postagem duríssima do Carlos Bolsonaro, mostrando que não vai ser fácil a vida dos governadores. Estão achando que o Jair vai para a cadeia, vai ser condenado, e aí, tá bom, eu apoio o Tarcísio, eu apoio o Zema, quem quer que seja. Parece que não vai ser assim, não. A família não vai não vai aceitar ser jogada assim para o mar. Vai resistir. E a postagem que nós vamos mostrar já já do Carlos Bolsonaro indica isso, e aliás foi repostada pelo outro irmão, o Eduardo Bolsonaro. Lembra daquela frase, a esquerda não se une nem na cadeia? O pessoal falava disso, né? Na época da ditadura, várias facções, e aí discutiam até dentro da cadeia, perseguidos, né, pela ditadura. Mas a gente pode dizer que a extrema-direita brasileira não se une nem às portas da cadeia, que o Bolsonaro está exatamente nesse lugar agora, esperando o julgamento em setembro. Bom, o mundo de olho em Alexandre de Moraes. Foi divulgada hoje uma entrevista concedida pelo ministro ao jornal dos Estados Unidos, The Washington Post, um dos principais jornais lá dos Estados Unidos, histórico, né, Washington Post. Alexandre de Moraes, e está aqui a manchete no nosso site também, se você quiser mais informações, um resumo do que o Alexandre de Moraes disse lá nos Estados Unidos para o Washington Post. Ele afirmou o seguinte: não existe a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro, foi a expressão usada pelo Alexandre de Moraes, nem 1 milímetro sequer em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É um recado, ele está falando para o público de lá, está dialogando com a elite dos Estados Unidos. A Laura Cotcho tem mais detalhes sobre essa entrevista. Laura. Rodrigo, tudo indica que o Moraes não vai deixar ser intimidado tão fácil assim. No caso do Bolsonaro, o ministro do STF contou ao jornal Washington Post que estava assistindo a um jogo do Corinthians quando o celular dele começou a apitar, com várias mensagens dizendo que Jair Bolsonaro havia descumprido a ordem de não usar as redes sociais. Ele agiu imediatamente, decretando a prisão domiciliar do ex-presidente, que vai ser julgado nas próximas semanas por tentativa de golpe de Estado. Já sobre os vários ataques dos Estados Unidos, o Moraes comentou como os norte-americanos têm dificuldade de perceber o quão frágil é a democracia. Ele disse, abre aspas, eu entendo que para a cultura norte-americana é mais difícil entender a fragilidade da democracia porque nunca houve um golpe lá. Mas o Brasil teve anos de ditadura sobre o presidente Getúlio Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inumeráveis tentativas de golpe. Quando você é mais atingido por uma doença, você desenvolve anticorpos mais fortes e procura uma vacina preventiva. Foi isso que Alexandre de Moraes disse ao Washington Post, Rodrigo. Então é isso, nem um recuo, nem 1 milímetro sequer de recuo, avisou o Alexandre de Moraes. Se eles pensam que vão intimidar, talvez possam intimidar outros ministros do Supremo. Mas o Alexandre de Moraes, aliás, tem até esse folclore, né? Ele contou aí na entrevista que estava assistindo o jogo do Corinthians quando tomou a decisão de prender o Bolsonaro. Eu sou corintiano também. O Corinthians está perdendo tanto que o Alexandre de Moraes deve ficar de mau humor, e aí o pessoal diz, o Corinthians perde, o Alexandre de Moraes dá uma canetada e né, é mais duro ainda nas execuções ali contra o Jair Bolsonaro. Então, ele conta que foi no momento do jogo do Corinthians que ele decidiu
mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, mas tecnicamente estava bem embasado também nesse caso, além de mal-humorado pelos resultados do Corinthians, com exceção do Palmeiras, né? Do Palmeiras a gente ganha sempre. Bom, Alexandre de Moraes não está sozinho nessa, colega de Alexandre, o ministro Flávio Dino decidiu hoje que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros precisam ser homologadas aqui no Brasil para ter eficácia, ou seja, basicamente o que Dino fez foi proibir que sanções estrangeiras unilaterais valham aqui para o Brasil, está na manchete. E isso é muito importante porque o Trump tenta atingir de qualquer maneira autoridades brasileiras. Essa decisão de Flávio Dino busca blindar o ministro Alexandre de Moraes do impacto da lei Magnitsky, que permite sanções, né, a pessoas que estão fora dos Estados Unidos. A decisão do Flávio Dino, de hoje, foi enviada para o Banco Central, para a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, para a CNF, Confederação das Instituições Financeiras, e também para a Confederação de Empresas de Seguros Gerais e Previdência Privada. Por quê? Porque há setores na direção dos grandes bancos que chegaram a dizer o seguinte: não, veja bem, teve a ordem do Trump lá, fica ruim, né? A gente tem que cumprir aqui. Banco brasileiro, sob chancela da lei brasileira, vai ter que cumprir ordem que vem de governo estrangeiro, de uma outra constituição, de outro lugar? Não faz o menor sentido. Então, a decisão do Flávio Dino tem a direção de pacificar isso. Olha, se o Bradesco, se o Itaú, se a Caixa Econômica, sei lá, quiserem seguir as ordens do Trump, não vale, porque a decisão, a lei Magnitsky é lá, né? Então, isso fica bem claro. Apesar de setores, principalmente do mercado financeiro e da elite brasileira, acharem e agirem como se fossem colônia. Então, queriam seguir a determinação do Donald Trump. Isso não está valendo aqui no Brasil, avisou o Flávio Dino. Incrível que ele tenha que ter dado essa decisão, assim, para explicar o óbvio, mas está tomada. Não vale a lei Magnitsky aqui no Brasil, a não ser que seja chancelada por autoridades brasileiras, o que não vai acontecer. Bem, vamos falar daquele assunto a que eu me referi aqui na abertura do programa? Carluxo, filho de Jair Bolsonaro, está com ódio, está com muito ódio e saiu escrevendo daquele jeito que só ele, Carluxo, sabe escrever nas redes sociais. Tem que ter tradução, porque a gente entende metade, acha que entendeu, não entendeu. Mas enfim, o vereador do Rio de Janeiro fez um post raivoso nas redes sociais. Só que dessa vez o alvo não foi o Alexandre de Moraes e o alvo não foi o PT. O alvo foram governadores da extrema-direita, todos se dizem bolsonaristas. Só que a família Bolsonaro está de olho neles, está dizendo assim: vocês querem enterrar o meu pai antes da hora. Vocês querem ficar com os votos sem prestar solidariedade a meu pai. E ele saiu atirando. Na publicação, Carlos Bolsonaro afirmou que os governadores da oposição, ou seja, da direita mesmo, agem como ratos e oportunistas, enquanto tentam herdar o capital político de Jair Bolsonaro, que está inelegível, como todo mundo sabe. Vamos destacar alguns trechos do post, que é longuíssimo. A gente separou alguns aqui. Olha lá. Enquanto Jair Bolsonaro está preso, doente e sendo lentamente assassinado a cada dia que passa, milhares de presos políticos sangrando, alma na cadeia, e os tais direitistas se calam. Aí ele começa a mostrar que ele vai atacar os direitistas. Vamos adiante, vamos para o próximo trecho. É meio truncado mesmo, mas a gente vai lendo aqui. Isso é desumano, sujo, oportunista e canalha, diz o Carlos Bolsonaro. Fingem que vão resolver algo, falam em indulto para os perseguidos da falsa trama golpista, mas depois se escondem atrás da prudência e da sofisticação técnica. Ele quer passar aquela imagem assim: nós da família Bolsonaro somos simplões, somos gente do povo, esses governadores é turma da elite, que finge que está com a gente, mas que gosta de ir jantar com o empresário, falar difícil e não defendem o Jair. Vamos adiante. A verdade é dura, e aí agora vem o trecho principal. Todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Traçou uma linha no chão, é importantíssimo isso aqui, né? Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa
e patética, disse o Carluxo. O que isso aqui demonstra, gente? Que se tem gente na elite, e tem muito, uma elite empresarial, que pensa assim, já foi, Bolsonaro é página virada, vamos decidir qual entre os possíveis candidatos vai ser o herdeiro. Então tem uma grande parte do empresariado que já está nessa. É almoço e jantar com o Tarcísio, é encontro com o Ratinho lá no Paraná, é o agronegócio com o Ronaldo Caiado, é o Romeu Zema se lançando candidato também lá em Minas Gerais, candidato a presidente. A elite de direita já jogou o Bolsonaro fora, já jogou. Acontece que o Bolsonaro tem os votos, é só você ir nas redes sociais. Nesse fim de semana, o Zema se lançou candidato e estava lá o Ricardo Salles, que é do Partido Novo. Olha os comentários nas redes do próprio Ricardo Salles. O pessoal está detonando, dizendo que vocês estão abandonando o Jair Bolsonaro, nós estamos com o Jair Bolsonaro, nosso candidato é aquele que o Bolsonaro indicar. Então, essa turma toda aí, que o Carlos Bolsonaro chama de ratos e oportunistas, está achando que vai herdar isso de graça? Não vai. E agora, esta fala aqui do Carlos Bolsonaro indica que, muito provavelmente, nós vamos ter uma eleição com um nome indicado pela família Bolsonaro e vários outros indicados por essa direita mais corporativa, da burguesia, da Faria Lima. É isso que está indicando aqui. Agora, Laura, eu já dei os nomes aqui, né, Laura? Mas você ia trazer aqui, eu já falei, mas quais são os nomes aí dos ratos e oportunistas, Laura? Rodrigo, a gente tem alguns nomes principais para essa lista dos governadores considerados ratos pelo Carluxo. O primeiro é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é da União Brasil, que já lançou a pré-candidatura à presidência para o ano que vem. Depois tem o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais pelo Partido Novo, que, como você falou, lançou a pré-candidatura a presidente nesse sábado, 2 dias atrás. Em terceiro tem o Ratinho Júnior, o governador do Paraná, que é cotado para sair candidato pelo PSB do Kassab. E claro, tem o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que nunca afirmou com todas as letras que pretende se lançar candidato à presidência em 2026, mas ampliou os contatos com empresários depois da prisão do Bolsonaro e é cotado para concorrer justamente no lugar do ex-presidente. Agora, uma informação interessante. De acordo com a revista Veja, o senador Ciro Nogueira garantiu para empresários paulistas que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai sim ser candidato a presidente, Rodrigo. Vale lembrar que o Tarcísio virou saco de pancada do Eduardo Bolsonaro nas últimas semanas. Então o clima tá tenso entre os brothers da direita, né? É aquilo, Laura, a gente pode dizer, a direita não se une nem às portas da cadeia, nesse caso, né? Porque o chefe tá na porta da cadeia, tá só aguardando a ordem do Xandão para ir para a cadeia. Só trazendo aqui, é PSD do Kassab, né? PSD de dado do Kassab, é o partido do Kassab. O Ratinho Júnior, o Kassab tem dito, se não for o Tarcísio, o PSD pode lançar o Ratinho, contra uma candidatura, inclusive, da família Bolsonaro e contra o Lula, para já ir criando aquela imagem de terceira via, olhando lá para 2030, deve ser a tática do PSD. Então imagine uma eleição com Lula, com alguém indicado pela família Bolsonaro, provavelmente não vai ser o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos, não vai ser o Jair, com certeza, porque está preso, ou vai estar condenado e talvez até em regime fechado, mas pode ser a Michele, pode ser o Flávio. Esses são os nomes. Então vai ter Lula, um nome da família, e vários outros nomes aí da direita. Romeu Zema pelo Partido Novo, o Ratinho pelo PSD e talvez o Caiado, ou sozinho, ou compondo uma outra chapa aí pelo União Brasil. Então um quadro de fragmentação e a família Bolsonaro chamando de ratos e oportunistas os governadores que se apresentam como a direita limpinha. Mas pelo jeito nem para os Bolsonaro eles são limpinhos. São chamados de ratos e oportunistas. Isso que dá, né? Isso que dá, apostar em bolsonarismo, entregar tudo para o Bolsonaro. Aí você fica na mão desses malucos da família Bolsonaro. Pelo andar da carruagem, os filhos do Jair Bolsonaro vão ter que se contentar com um sucessor, talvez até de fora da família, né? Dependendo do que acontecer na eleição. Bolsonaro não se ajuda também, né? Olha só o que saiu hoje. Dados extraídos dos 2 celulares do ex-presidente e analisados pela Polícia Federal comprovam que Bolsonaro desrespeitava as medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes de forma consciente, de propósito. Não foi aquele, foi sem querer querendo. Não, não. Ele fazia testando os limites para ver se o Xandão teria coragem de prendê-lo. Foi algo planejado, tinha método, né? As informações são do jornalista Lauro Jardim do Globo.
ele deu essa nota, não trouxe os detalhes, o que estaria exatamente nos celulares, mas que tem indícios de que, na troca de mensagens, de que foi tudo planejado. Além disso, dia 2 de setembro, o Bolsonaro tem já o encontro marcado com a primeira turma do STF para o início da fase final do julgamento que investiga a tentativa de golpe. Tá faltando julgar alguém aí nessa tentativa de golpe, sabe, gente? Às vezes eu fico olhando assim, quem é que financiou isso tudo? Ali tem general, tem almirante, tem ex-ministro, né? Tem uma série de políticos, tem militares de várias patentes. Mas e quem financiou, hein? Quem que financiou a baderna e o golpe? Levantamento feito pela Folha de São Paulo na Justiça do Trabalho, e aí não tem nada a ver com o processo do golpe, mas é só para a gente trazer essa informação que eu acho importante. O levantamento identificou que pelo menos 30 empresas de diversos estados brasileiros já foram condenadas por ajudar o Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Quem é que pagou? Caminhoneiro, quem é que pagou aquela gente para fazer balbúrdia? Bom, de toda forma, na Justiça do Trabalho, várias empresas já foram até condenadas pelas tentativas de influenciar, manipular, oprimir funcionários, obrigar a votar no Jair Bolsonaro, como se a gente estivesse lá na República Velha, como se chamava, na República Oligárquica, na época do coronelismo, né? Laura Couto tem mais detalhes sobre esse levantamento. É importante esse levantamento feito pela Folha, né, Laura? Sim, Rodrigo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Em Minas Gerais, a empresa Agronel LTDA foi punida por ter colado adesivos com o nome do Bolsonaro nas mesas e computadores dos funcionários e também por ter promovido palestras sobre o então presidente Jair Bolsonaro. Um diretor da empresa ainda falou que se o PT vencesse a eleição de 2022, a empresa seria prejudicada e os funcionários demitidos. Já na empresa Sada Bioenergia e Agricultura, também em Minas Gerais, um motorista que trabalhava há 12 anos na empresa foi demitido por ter se recusado a usar um adesivo do Bolsonaro. No Paraná aconteceu a mesma coisa. A Transbem Transportes foi condenada por ter encaminhado um vídeo aos funcionários pedindo de forma expressa para que os funcionários votassem no Bolsonaro. E a justificativa foi que se o Lula ganhasse a eleição, a empresa ia sofrer bastante. Um último destaque aqui que eu queria trazer. O frigorífico Cerradão, em Betim, Minas Gerais, distribuiu camisetas amarelas para os trabalhadores com menção ao slogan do Bolsonaro e prometeu conceder uma peça de pernil para quem comprovasse ter votado no Bolsonaro. Mesmo assim, esse plano não deu certo, nem essa, nem nenhuma tentativa desse plano infalível da extrema-direita, né, Rodrigo? Do pernil ao voto de cabresto, é a nossa manchete aqui na tela. Você citou 4 exemplos, 3 de Minas Gerais, Laura. E só para lembrar, fizeram tudo isso em Minas, botaram polícia para impedir as pessoas de votarem, o governador Zema. E com tudo isso, o Lula ganhou a eleição no segundo turno em Minas. Ganhou por pouco, mas ganhou. Muita gente diz, o Lula ganhou em 22 por uma margem muito estreita. Gente, olha o que ele enfrentou. Vamos relembrar. Era empresário dizendo, ou vota no Bolsonaro ou a empresa fecha, você vai ser demitido. Enfrentou isso, enfrentou a polícia rodoviária fazendo pressão na última hora, um derrame de dinheiro nas últimas semanas, e mesmo assim o Jair é ruim de serviço, porque perdeu esta eleição, mesmo com toda essa armação e o apoio empresarial. Vamos para o noticiário internacional, importante hoje, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para uma reunião decisiva sobre a guerra com a Rússia. Zelensky chegou dessa vez usando um casaco e blusa social preta, porque ele gosta de tirar onda de garotão, né? Ele vai para encontro oficial, às vezes ou usando camisa assim mais informal, ou então às vezes jaqueta militar, porque ele acha que ele está na guerra o tempo todo. O país dele está em guerra, tudo bem. Mas dessa vez ele foi de uma roupa mais social lá para a Casa Branca. Zelensky, dessa vez, abriu mão desse uniforme militar. Bom, após a conversa, Trump recebeu também 7 líderes europeus, né? Outra coisa, tratou o Zelensky até que bem dessa vez, que da outra vez humilhou, né? Humilhou o Zelensky. Mas além do Zelensky, ele recebeu 7 líderes europeus, Emmanuel Macron, da França, o Sturmer, do Reino Unido, primeiro-ministro, o Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, a Ursula von der Leyen, que está aí na tela conversando com o Zelensky, que é a comissária e presidente da Comissão Europeia, o Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e Alexandre Stubb,
Alexander, melhor dizendo, né? Presidente da Finlândia. Laura Couto tem mais detalhes. O encontro estava acontecendo agora há pouco, enquanto a gente estava entrando aqui no Urgente, aqui ao vivo, né, Laura? Sim, Rodrigo, agora há pouco. E para surpresa de muita gente, dessa vez o encontro do Zelensky com o Trump foi bastante civilizado. Como você já falou, Rodrigo, o Zelensky até optou por trocar um pouco o vestuário e foi com trajes sociais. E o Trump até chegou a elogiar o ucraniano na reunião. Mas sobre as negociações de paz da guerra da Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos disse que pode agendar uma reunião trilateral com o Putin e o Zelensky e ele, né, o Trump, se, abre aspas, tudo funcionar bem hoje. Já do lado dos europeus, o encontro simboliza o esforço da Ucrânia e da União Europeia em buscar garantias concretas de segurança diante da ofensiva do Putin, que já vai completar quase 4 anos, Rodrigo. É isso, e falando em Putin, Laura, hoje o presidente Lula, né, fez um telefonema. E dessa vez o telefonema foi para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Aliás, ele recebeu esse telefonema. Segundo o Palácio do Planalto, a gente tem aqui na tela a notícia, o líder do Kremlin compartilhou com Lula informações sobre a reunião dele com o Trump no Alasca. Então foi uma deferência do Putin. Imagine, o Putin cruza ali, vai para os Estados Unidos, e depois de muitos anos é recebido no Alasca pelo Trump. Quando volta para Moscou, o que ele faz? Liga para os outros chefes de Estado importantes no mundo. Liga para o Lula, que é dos BRICS. É uma deferência. Né? Uma nota do governo brasileiro diz que após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, uma iniciativa conjunta com a China. O Planalto ainda disse que a ligação durou cerca de 30 minutos e, ao final, o governo russo considerou a conversa bastante positiva. Bom, o Lula está conversando de um lado com a Rússia, com os BRICS, e de outro olhando aqui para a América Latina, um mapa que vai ficando complicado aqui, principalmente na América do Sul. Hoje, Lula recebeu no Palácio do Planalto o presidente do Equador, Daniel Noboa, que foi reeleito e é um homem de direita, um empresário de direita, mas não é naquela linha enlouquecida de Milei. O Lula já teve, nos primeiros mandatos, relações boas com vários presidentes de direita, o Uribe da Colômbia, o Bush nos Estados Unidos. Dessa vez foi com um equatoriano. O Lula está tentando diversificar as parcerias comerciais e reforçar a integração regional, independentemente do alinhamento político e ideológico. E tem que ser assim. O povo votou no Noboa, o Equador é um parceiro na América do Sul, o Lula recebeu. Desde 6 de agosto está em vigor a sobretaxa de 50% para o Brasil lá nos Estados Unidos, e o Equador também tem sobretaxa, tem taxa de 15%. Além de Noboa, Lula receberá nas próximas semanas os presidentes da Nigéria, Ahmed Tinubu, isso vai ser no dia 25 de agosto, e o presidente do Panamá, José Raul Mulino, no dia 28. Então, muita agenda internacional, mas dessa vez, em vez do Lula aí, os outros estão vindo para cá. Importante também na articulação. Falando sobre a América Latina, a Bolívia vai enfrentar dias e anos difíceis, hein? Aí pela frente, neste domingo, os bolivianos foram às urnas e decidiram quem é que vai disputar o segundo turno na Bolívia. 2 candidatos da direita foram para o segundo turno. Rodrigo Paz, que é filho de um ex-presidente da Bolívia, o Jaime Paz Zamora, vai enfrentar, ele foi em primeiro lugar, e vai enfrentar o Jorge Tuto Quiroga, também conservador da coalizão Aliança, que teve 26% dos votos. Então, o Rodrigo Paz teve 32% e o Quiroga, o Tuto Quiroga, 26,9%. Nós separamos um registro, um boletim especial do repórter Fred Morales, da Telesur, que, como você sabe, tem uma parceria especial aqui com o ICL. Vamos ver as informações que nos chegam lá da Bolívia. Vamos lá, Fred Morales. Saludos desde la ciudad de La Paz. El ganador de estos comicios, el primer puesto por lo menos, el señor Rodrigo Paz, ha anunciado que durante esta semana, en los próximos días, se reunirá con Samuel Doria Medina, el tercero en la votación, para ir adelantando respecto al apoyo de Samuel Doria Medina, ya anunciado anoche, para Rodrigo Paz para la segunda vuelta. Doria Medina se acerca al 19% de votación según los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral.
en tanto que el diputado Héctor Arce, que responde al sector del señor Evo Morales, expresidente Evo Morales, ha destacado el hecho de que en las elecciones, en la votación realizada ayer, los grandes perdedores, ha dicho, son sus ex compañeros de partido, sus compañeros del Movimiento al Socialismo, es decir, el señor Andrónico Rodríguez y también el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quienes están por debajo del cuarto puesto en las elecciones de ayer. Revisando lo que será la Constitución, la composición del nuevo legislativo, tenemos el hecho de que en el Senado, donde el MAS tenía mayoría hace 4 o 5 años, ahora no tendrá un solo representante. Olha só o tamanho da derrota. O Fred Morales, lá de La Paz, trouxe para a gente. O MAS não conseguiu botar um candidato no segundo turno e não elegeu nenhum senador. Tinha maioria no Senado e sai dessa eleição. Foi varrido do mapa. Movimento ao Socialismo. Movimento, partido fundado pelo Evo Morales. O atual presidente Luiz Arce, eleito com apoio do Morales. Os dois brigaram. A gente tem até a foto dos dois aqui, né? O Arce e o Morales. E com isso, a direita ganha o poder de novo na Bolívia e começa um ciclo. Eu queria chamar a atenção para um fato. Aqui, ó. Evo Morales e Luiz Arce, grandes derrotados nesta eleição na Bolívia. Esse é o fato. E a gente não briga com os fatos aqui. Brigaram, disputaram. No Equador também aconteceu isso. Rafael Correa escolheu um sucessor que traiu, brigou e a direita ganhou lá no Equador. Aí que você vê o papel que teve a Dilma, né? Apesar de que foi derrubada, cometeu alguns erros, mas cometeu muito mais acertos e jamais traiu o Lula. Lula e Dilma seguem juntos e isso deu muita força para que o projeto aqui de Lula não sofresse uma derrota. Perdeu nas urnas em 18, mas não foi nada parecido com o que houve lá na Bolívia dessa vez. Os candidatos da esquerda, um teve 3% dos votos e o outro teve 8%. Foram varridos do mapa ali nesta eleição na Bolívia. E quem ganha? Quem ganha é um homem que não é um Milei da vida, né? Quem pelo menos ficou em primeiro, que é esse Rodrigo Paz. Ele é da direita tradicional. Ele vem de uma família de políticos. É como se fosse assim, o ACM Neto, família de políticos, ganhando a eleição. Então não é um Milei, não é um outsider, é alguém do sistema político e pela direita, escolhido dessa vez, ficou em primeiro, vai ter que enfrentar o Tuto Quiroga no segundo turno. Vamos ver o que acontece. A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Pessoal, o Brasil virou uma referência mundial no combate e na resistência ao tarifácio de Donald Trump. Foi isso que disse um dos principais líderes, um dos principais nomes da esquerda europeia. Importante, hein? A declaração vem de um líder da esquerda francesa. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, quem disse isso foi o francês Jean-Luc Mélenchon, conhecido por ser um dos principais líderes da esquerda democrática na Europa. Ele também é o cabeça da estratégia da Nova Frente Popular, a NFP, que conteve o plano da extrema-direita de conquistar a maioria no parlamento francês e nessa tentativa de impor um programa fascista no país. Vamos ver o que ele disse, abre aspas. A reação espetacular de Lula constitui um apelo à resistência e permite isolar internamente aqueles que se alinham à ofensiva dos Estados Unidos como traidores da pátria. O projeto trumpista é a vontade de retomar do império político dominante. Isso significa, portanto, que os demais países aliados se tornam oficialmente colônias. A reação de Lula é um alerta muito poderoso ao povo brasileiro, preparando-o para se opor às consequências da decisão tomada pelos Estados Unidos. Fecha aspas, Rodrigo. É importante reconhecer o papel de liderança de Lula na resistência à extrema-direita que está avançando em várias partes do mundo, aqui na América do Sul, na Europa. Então, muito importante esta fala de Mélenchon, principal líder da esquerda francesa, né? Laura Couto, obrigado mais uma vez pela parceria, pela participação aqui no ICL Urgente. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Falando em resistência à extrema-direita, pessoal, aqui no ICL você sabe que nós vamos ter um programa especial. Como as democracias morrem? Como as democracias morrem? Está aqui na tela, ó. Aqui nessa tela, deixa eu acertar agora. É o autor do livro, o Daniel Ziblatt, vai vir falar com exclusividade aqui no ICL, vai conversar com o Eduardo Moreira. No momento de ofensiva da extrema-direita no mundo inteiro, o Trump atacando, os caras avançando na América Latina, na Europa. Né? Como é a tática e a estratégia para implodir a democracia, que é o projeto da extrema-direita, e como é que se resiste a isso? É a aula que você vai assistir no dia 28 de agosto, eu recomendo muito.
28 de agosto, 8 horas da noite. Como é que você participa? Digita aí clurgente.com.br, coloca o seu e-mail e participa da palestra, da aula magna do Daniel Ziblatt. Como as democracias morrem, fica o convite. Digita agora, iclurgente.com.br, ou então você vai aqui, ó, acertei, ó, aqui o QR Code, você põe o seu celular no QR Code aqui, abre o campo, você preenche e a equipe do ICL te avisa. 28 de agosto, como as democracias morrem, não perca. Daqui a pouco vem o N2 com mais informação, com a Gabi Varello, Chico Sá, Heloísa Vilela de Brasília, e daqui a pouco eu tô por lá também. ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. As democracias não morrem mais com tanques. Hoje, elas morrem com votos. Morrem com um vírus que é implementado dentro do regime democrático para destruir a própria democracia. Quem nos ensina isso é Daniel Ziblatt, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Quer a notícia do ano? A bomba! Ele vai dar uma aula online, gratuita, para todos nós da comunidade do ICL. E mesmo você que não é da comunidade ICL vai poder assistir também gratuitamente. Vai ser traduzida para o português para todo mundo poder entender. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí chama teus amigos, tuas amigas também para participar, porque assistir uma aula dessa defende a nossa democracia. Mais do que nunca a gente precisa disso. Um abraço e até dia 28 que eu vou estar lá com vocês. Nossa entrevistada é uma pessoa muito especial, a professora Vera Iaconelli. Psicóloga com mestrado e doutorado na USP, psicanalista, autora de vários livros, colunista da Folha de São Paulo, mas agora a nossa entrevistada que vai falar aqui sobre saúde mental e doenças mentais de cidadãos, de pessoas e de um país, do Brasil. O Brasil está no divã, está gravemente enfermo. Estou certo? Tá certo, e quanto antes ele começar essa análise, melhor. Tem como sair desse labirinto de doença? Olha, a gente tem algumas saídas, vamos ver se a gente usa elas, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui na entrevista que você não pode perder. Muito, muito interessante. Até lá.